Eu sou a Ariane Sanches, gestora cultural, cidadã do mundo, nascida e criada em Brasília. Sou especializada em gestão de políticas culturais e isso já não explica absolutamente nada, né? Porque muitas vezes você fala, sou gestora cultural e a pessoa, ai, que lindo! Falou em cultura, a pessoa acha que é uma coisa linda, mas trabalhar com política cultural no Brasil é uma guerra, né? Um trabalho de guerra, um trabalho de guerrilha, né? Então é isso, guerrilheira da cultura, né, das políticas culturais no Brasil, mas o meu início foi como bailarina, como atriz, fiz teatro também, com Plínio Mosca, quando tinha o Teatro da Casa do Candango em Brasília, que já não existe mais, inclusive a gente saiu justo no ano em que tiraram, né, era uma companhia residente ali na Casa do Candango. E eu tive posso chamar de privilégio de ter um pai que é um empreendedor criativo, empreendedor cultural, que decidiu deixar de ser bancário para abrir a produtora dele. Ele queria trabalhar com movimentos sociais, queria trabalhar com vídeo popular, numa época em que não tinha YouTube, em que não tinha smartphone, e o cara já tinha sacado que o vídeo popular era uma ferramenta de transformação social, onde as pessoas se vissem representadas. Não demorou muito para que ele migrasse para trabalhos de produção de música ao vivo. Meus pais são paraenses, então começa uma experiência de trazer artistas paraenses para Brasília, e eu começo a aprender junto com ele o trabalho de produção cultural, de assistência de produção, de captação de recursos. Então eu tive um professor em casa. E aos 20 anos eu fui embora do Brasil para estudar flamenco, dança flamenca. Depois eu volto para o Brasil e passo a integrar a equipe do Clube do Choro de Brasília, a equipe de produção do Clube do Choro de Brasília, que é uma referência, né? E foi justo na transição do que era aquela sede provisória, que era aquele subterrâneo, inacessível do ponto de vista da acessibilidade, né? E a gente passa para aquela sede bonita, né? Desenho do Oscar Niemeyer, que foi um presente. Então, eu passo aí a fazer parte dessa transição, desse plano de sair daquela produção artesanal para uma produção mais profissional. E passei 3 temporadas no Clube do Choro. Dali, eu assumi uma diretoria na Secretaria de Estado de Cultura do DF. Passei 2 anos lá. De lá, eu fui para a Secretaria de Segurança Pública para trabalhar com gestão de projetos culturais também, mas com foco em prevenção às violências. São intervenções nos locais mais perigosos de Brasília. Tem um nome horroroso chamado Manchas Criminais. E a gente fazia intervenção intencionalmente nesses locais para diminuir, né, a violência, sobretudo entre a juventude. Trabalhando em presídios também, né, levando atividades culturais. Acho que das coisas mais marcantes dessa época foi levar a orquestra para dentro da colmeia da penitenciária feminina de Brasília. Foi uma experiência muito marcante, sobretudo para os músicos. Chegavam assim, ainda meio, né, mas cara, quando você entra, e eram eles que estavam atrás das grades e elas estavam soltas no pátio, né? Foi uma experiência bem, bem legal. Levar um formato de música ainda tido como elitista, e ainda né, para um ambiente que, nossa, foi incrível. A emoção, ela independe de um letramento, sabe? A música é um elemento fundamental que é capaz de se comunicar com qualquer pessoa, num nível que independe necessariamente de um repertório anterior. Né? Quando você tem, você vai interpretar outras coisas, mas mesmo sem, isso é muito poderoso, ver o efeito que a música tem, né? Universal, né? De alma para alma, é muito bonito. É muito gratificante trabalhar com esses projetos. E de lá, da Secretaria de Segurança, eu fui para o Sesc DF, fiquei 1 ano no Sesc DF, e já saí no desmonte intelectual das instituições culturais, né? Que faz parte desse momento político que a gente está e que vai passar, né? Ser brasiliense é engraçado porque
justamente por conta desse estigma da política, esse estigma de só sair notícia ruim quando aparece a paisagem de Brasília no Jornal Nacional, e a vida inteira ter visto isso, né? E quando você chega em outro lugar e fala que você é brasiliense, fala, mas fica tranquilo que eu sou inocente, né? Eu digo que a cultura, ela realmente foi transformadora na minha vida. Eu tenho certeza que a cultura me salvou, que eu poderia estar envolvida com qualquer coisa não tão interessante, porque, né, durante a juventude a gente tem acesso a tudo isso. Eu podia ser uma deputada também, já pensou? Tá metido assim com coisa mais pesada. Mas a cultura me salvou como indivíduo, me salvou em termos de vocação, de missão de vida e de entrega, e também porque eu vejo que é uma missão familiar, né? Eu tenho um pai também envolvido com cultura, tenho um tio também que é arte educador, e uma irmã pedagoga, então a gente acaba conversando bastante também sobre esses assuntos, né? A gente tem bastante troca dentro da família. Mas se descobrir brasiliense, que é aquela coisa, só quando você sai de Brasília ou quando você descobre o que é ser brasiliense, só quando você sai do Brasil você descobre o que é ser brasileiro, né? Mas recuperando essa coisa da questão identitária, eu acho que é impossível se ter justiça social sem o reconhecimento das identidades, porque a gente não pode ir a lugar nenhum sem ter um reconhecimento, um diagnóstico real do nosso ponto de partida. Se eu não sei o que eu sou, se eu não sei onde eu estou no mapa, como é que eu sei o que eu tenho que fazer para ir do ponto A ao ponto B? Isso é uma das coisas que eu trabalho nas minhas consultorias de gestão de carreira. É a gente saber de onde a gente veio, sinceramente, olhando para a parte boa e para a parte ruim, olhando para os privilégios e olhando para as dificuldades estruturais ou pessoais, né? Ou para as resistências, para as dificuldades mesmo. E num país que nasceu de um genocídio da população nativa, por conta desse genocídio foram sequestrados outros povos que vieram para cá dessa forma violenta, tiveram seus nomes, suas identidades, suas famílias, suas crenças arrancadas, e foram postos a trabalhar de graça. E isso conta, isso faz diferença, de não saber de onde você vem, porque é diferente de um imigrante que veio porque quis, que veio numa política de branqueamento, que veio numa política incentivada, né, para vir ao Brasil, e que aí teve condição de gerar uma riqueza geracional que passou de geração para geração. Então isso já dá uma ajuda para que a próxima vá, né, melhorando, né, e tendo acesso a não só a renda, mas riqueza. Os brancos de famílias brancas não se entendem privilegiados, então ninguém sabe o seu local de partida. Então como que eu vou falar de justiça social com pessoas que não sabem quem são? Né? Então eu acho que é fundamental, eu acho que é o ponto assim, basilar da gente falar de justiça social, é devolver para as pessoas o acesso a quem elas são, para nossa estruturação econômica, saber quem a gente é, saber de onde a gente vem, completar esse quebra-cabeças que falta na gente, com a política de cotas e também com políticas afirmativas de empoderamento estético da cultura negra, por exemplo. E hoje, essa geração de agora, você entra num metrô e você já vê uma galera nova com afro colorido, assim, e trança, e afirmação estética para que essa geração não tenha mais o auto-ódio que a eugenia ensinou pra gente, sabe? O auto-ódio que o show da Xuxa ensinou pra gente, pras mulheres, né? Que o legal, que o padrão era ser paquita e era ser branca, loira, e a gente tem muita gente negra que não sabe ainda que é negra, né? Muita gente ainda que não se aceita, que não entendeu, e na hora que essa ficha cai e que essa peça desse quebra-cabeça, que é cada um de nós, né, com essa origem tão bagunçada, né, que é a origem brasileira, isso tem efeitos curativos, né? E eu acho que tem algumas correntes, né? Tem um livro do Amartya Sen, que é o ganhador do Nobel, que é a Identidade e Violência, que diz, algumas correntes fazem uma leitura de que a identidade é o que causa a violência, a separação, que isso é meu, isso é seu, e
E eu acho que isso é um pensamento... Tem um pensamento que diz que, não, mas porque se tudo a tudo pertence, né? Todos pertencem tudo. Gente, só uma pessoa da academia branca, privilegiada, poderia falar uma coisa dessa. Tipo, quem nasce num lar periférico, num lar pobre, numa família preta, numa família indígena, onde tudo foi tirado de você, o seu nome foi tirado de você, as crenças da sua família, o seu Deus foi tirado de você. E você mesmo foi tirado de você. Tem coisa mais violenta que isso? Vai me dizer que a gente fala, não, cara, esse é o meu lugar, é daqui que eu venho, é isso que vai causar violência? É claro que não. Isso vai causar uma autorreconciliação com você mesmo e vai te colocar em condição de viver em paz com quem está do seu lado, porque você sabe quem você é. E o momento que você sabe quem você é, pelo menos os conflitos internos desaparecem e muitos dos externos também, né? Eu acho que a palavra essa questão do ativismo, dessa geração atual que já é digital, que vai aqui na velocidade quer resolver as coisas na velocidade do dedão, do polegar opositor, né? Que nos difere de outros animais. Eu acho que o que faz essa fronteira aí do imediatismo, do ativismo sem reflexão, como diz Paulo Freire, e do comodismo da reflexão sem ação, eu acho que o que constrói tudo é intencionalidade. É a intencionalidade, né? Porque o ativismo, ele é uma construção. Você se engajar numa ação sem reflexão, esse comportamento de manada, né? Ele pode estar escondendo intencionalidades que não são suas, e a gente acaba sendo, sem reflexão, instrumentalizado por outras intencionalidades, muitas vezes perversas, como aconteceu recentemente no Brasil, de 2016 para cá, o que a gente tem visto, né? Então, eu acho que a gente tem que, com a reflexão, se apropriar da intencionalidade. Com relação ao Fórum de Produtores Culturais, em 2014 nasceu o Fórum de um movimento de inconformismo meu, com uma necessidade de que eu visse uma nova geração, depois da minha já, mais jovens que eu, melhor preparados. E veio também de um movimento de gratidão, porque eu era, naquele momento, quando eu comecei com o Fórum, eu era produtora do Clube do Choro de Brasília, e convivia com tantos produtores e artistas que sonhavam em viver de sua arte ou de sua profissão, e não de um trabalho que pagasse as contas, né? E num movimento de revolta e gratidão, eu falei, cara, eu vou ensinar de graça, porque eu era, naquele momento já, era uma produtora com carteira assinada, e eu levei esse movimento para a UNB, que eu achei que teria um pouco mais de credibilidade do que fazer, sei lá, num salão de festas do bingo. Eu falei, vamos fazer na UNB? Vamos levar essa provocação para lá, e a gente levou para um departamento de música, porque, nossa, vocês, né, como academia, formam músicos, mas eles não sabem o que fazer a partir do momento que recebem o diploma. E agora? Como que eu me insiro produtivamente? Como que eu... Sem nenhuma ferramenta nesse sentido. Então, o Fórum levou essa provocação e a gente conseguiu, com a parceria do Ricardo Dourado, que à época era o diretor do Instituto de Artes, a gente conseguiu fazer submeter a proposta de que se tivesse, né, uma graduação, né, de produção e gestão cultural na UNB. Claro que isso é um processo moroso. Eu saí de lá, eu não estou acompanhando, já não cabe a mim, porque eu não sou da UNB, gente, eu nunca fui da UNB, eu não sou da academia, eu não sou uma figura acadêmica, eu sou uma provocadora, sou uma inovadora, eu vou em cima dessas instituições para bagunçar mesmo. Então, essa bagunça aí, né, acabou transformando o Fórum de Produtores Culturais não só num espaço formativo, gratuito, continuado, como também um espaço de pitching, onde os músicos ou os produtores podiam se apresentar. Isso não tinha acontecido em nenhum evento antes, muito menos uma coisa continuada, né? Que é justamente para bagunçar essas estruturas de privilégio. Olha, responder sobre qual seria a minha utopia para o meu país, para o meu povo, sobretudo referente à cultura, sem chorar, para mim é um desafio, porque é muito difícil para mim falar de política cultural sem chorar.
Mas uma coisa pessoal, talvez, que eu acho que cada vez mais eu vejo que enquanto não houver política estruturante para a cultura, políticas que saiam da lógica de projeto, porque a cultura não tem início, meio e fim, né? Enquanto houver humanidade, haverá produção de cultura, né? Não é produção de evento, produção de cultura é uma coisa muito mais profunda, né? E eu queria muito ser uma mecena cheia da grana, com a minha intencionalidade, poder patrocinar sem ter que prestar conta. Véi, toma aí, faz aí, véi. Não, tá tudo certo, eu confio em você, seu trabalho já tá sendo feito, sabe? Trabalhos lindos, projetos lindos com música, de acolhimento social, de criação de vínculo através da cultura, né? E que a gente se entenda como um corpo só nesse momento de pandemia, nesse momento da crise do corpo, da sobrevivência do corpo. Que histórias terá para contar o corpo que sobrevive, né? E o nosso corpo é um só.